Hoje estaremos falando sobre um experimento de baixo custo na disciplina de Físico-Químico 3, onde estaremos como recurso pedagógico na disciplina de Química. Hoje essa apresentação é apresentada por mim, Clóvis, Gleide Márcia, Vanusa, Carla e Verônica. Então, sobre o artigo, aborda a necessidade da contextualização do ensino de Química com experimentos associados ao cotidiano do aluno, a fim de estimular o caráter investigativo e aprendizagem. Para tal, os autores utilizam aulas dialógicas a atividades experimentais de baixo custo. Então, a importância da experimentação na aula de Química torna a aprendizagem mais significativa para o educando e possibilita uma compreensão de fenômenos microscópicos utilizando fenômenos macroscópicos. Faz com que a teoria se adapte à realidade. Também possibilita uma correlação entre a química e o ambiente do aluno, contribuindo para sua cidadania. É um excelente fator de motivação dos alunos, proporciona uma melhor compreensão dos fenômenos químicos. Então, os principais entraves para a utilização da experimentação. Gente, apesar que a falta de espaço físico e os materiais disponíveis, né? A dificuldade de encontrar isso. Então, dificuldade para a realização, na realização de experimentos, em decorrência de um grande número de alunos em cada turma e sob os cuidados de um único professor. Uma alternativa para lidar com essa realidade considera o uso de materiais alternativos na produção de experimentos didáticos realizados em sala de aula. A cinética química. Esse experimento foi realizado em turmas de ensino médio de alunos do terceiro ano e abordou esse conteúdo da cinética. A cinética é a área da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam. Nós percebemos a cinética no nosso dia a dia. Por exemplo, quando guardamos alimentos na geladeira, esse processo retarda a decomposição. Ou quando usamos uma panela de pressão para cozinhar alimentos. Então, a gente sabe que a temperatura ela influencia na velocidade das reações. A metodologia do trabalho. O trabalho foi realizado seguindo os passos abaixo. Primeiro, o professor fez uma conversa inicial sobre o tema cinética, envolvendo os ramos de estudo, os fatores que modificam o processamento de uma reação química. Deu uma aula sobre cinética e aplicou um questionário para avaliar a aprendizagem daqueles alunos, com base apenas na oralidade. Depois desse questionário, o professor realizou atividades experimentais que envolviam o mesmo tema. Então, os mesmos conteúdos abordados inicialmente foram vistos agora com atividades práticas. O importante dessa atividade é porque muitas vezes a gente questiona como aplicar atividades práticas em turmas, porque são muitos alunos, não tem material, mas essa atividade ela mostrou que foram usados produtos do dia a dia, do cotidiano, de fácil acesso. Então, depois dessas atividades, foi aplicado um novo questionário e percebeu-se que a aprendizagem dos alunos foi muito maior depois da aplicação da atividade. O experimento ele contou com materiais simples: pastilhas de sorrisal, copos descartáveis, caneta marcadora, água da torneira fria e água quente. Então, são materiais de fácil acesso. Procedimento. Foram 3 experimentos, cada um abordando um dos fatores que influencia na velocidade das reações. O primeiro experimento usou a quantidade de reagentes, ou o que a gente chama de concentração. A primeira parte do experimento utilizou-se 2 copos enumerados. No primeiro copo, colocou-se 2 comprimidos de sorrisal e no segundo colocou-se apenas 1. Com esse experimento, os alunos puderam ver na prática que o copo que tinha 2 comprimidos, a reação foi muito mais rápida. Isso porque quando a gente aumenta a quantidade, a concentração,
de reagentes, as moléculas interagem mais rapidamente, há choque entre essas moléculas e a reação ela é mais rápida. A segunda parte do experimento levou em consideração o outro fator, que é a temperatura. Foram usados 2 copos, um com água fria e o outro com água quente, e em cada um desses copos foi colocado um comprimido de sonrisal. Depois do experimento, os alunos perceberam que o copo com água quente, a temperatura ela favoreceu. Esse comprimido ele foi dissolvido muito mais rapidamente. Então os alunos perceberam que a temperatura também é um fator que influencia na velocidade da reação. E a terceira parte tratou sobre a superfície de contato. Um comprimido foi macerado e o outro comprimido o professor deixou inteiro, E eles foram colocados em 2 copos, com água na mesma temperatura. E eles perceberam que o copo com o comprimido macerado, a reação foi muito mais rápida. Então, esses 3 experimentos foram feitos e eles abordaram esses 3 aspectos da velocidade das reações. Então, como foi colocado aqui pelos outros colegas, a questão da cinética química, a gente vai falar um pouquinho dos resultados obtidos quando se teve a aula teórica e depois envolveu a aula prática, essa junção. Foi possível perceber que houve uma diferença gritante entre o conhecimento adquirido na aula prática e o conhecimento depois da experimentação. E isso foi constatado através do questionário, porque nesse primeiro momento houve essa explicação, essa conversação, no momento, falando sobre o conteúdo, falando sobre os fatores que envolveriam, e logo depois foi aplicado esse questionário. E o resultado desse questionário pode ser constatado aqui através desse gráfico, que a quantidade de erros foi considerado alto. Então, percebeu que os alunos eles não conseguiram, digamos, concretizar esse conhecimento, fixar, trazer para você. E o experimento, a experimentação, mostrando o seu dia a dia, como é que faz, esse conhecimento ele vai se enraizando, vai se concretizando e trazendo novos resultados, que foi possível também perceber com o questionário aplicado logo depois dessa aula experimental desenvolvida no laboratório. Nesse primeiro momento, quando eles adentraram o laboratório, houve toda uma explicação de como utilizar o laboratório, de como fazer, mas é claro que a gente cabe aqui falar também que essa experimentação ela não precisa ser feita somente no laboratório. Foi possível perceber que os reagentes, os produtos utilizados está no seu dia a dia, faz parte do cotidiano, então pode fazer parte da sala de aula. E é isso que vem debatendo todo o artigo que a gente vem falando como alternativa. Existe os poréns? Existe, como foi colocado, mas também existem as alternativas, como é a questão aí do uso experimental de baixo custo. Então, diante disso, o resultado, o questionário aplicado logo depois da experimentação, foi possível perceber que a compreensão, ela se fez valer, essa compreensão do conteúdo, porque os erros aqui, houve uma diminuição. Eles compreenderam e observam que o questionário aplicado foi questionário simples, tanto foi o mesmo questionário, mas um questionário simples, de fácil compreensão, e mesmo assim eles não conseguiram no primeiro momento. No segundo momento, através da experimentação, eles já conseguiram compreender como é que, de fato, isso acontece. Então, aí, foi apresentado, a questão dos questionários, foi possível perceber através dos gráficos que, de fato, o ensino de química é algo que necessita, é algo empírico, que precisa ter esse diálogo com a experimentação. Há essa necessidade, E essa experimentação, ela tem que estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos falar das considerações finais. Através da experimentação, foi possível perceber que houve uma interação entre aluno, professor, e
a parte experimental facilita a compreensão do aluno, ele consegue assimilar melhor os conteúdos. Uma coisa é você só ouvir, outra coisa é você ver, você conseguir presenciar, você conseguir enxergar. Então, essa parte de experimentação com o ensino de química eu faço muito importante por causa disso. São conteúdos complicados que às vezes você fica imaginando, porque eles são microscopicamente. Quando você consegue trazer esse conteúdo para sala de aula e mostrar ele macroscopicamente, eles conseguem visualizar as reações acontecendo, todos os fenômenos químicos, você consegue ter uma absorção de conteúdo muito melhor. Então, através do experimento foi possível perceber isso. É importante considerar o conhecimento prévio dos alunos e incentivá-los a participar e expor suas ideias. Então, você não pode chegar e apenas dar a prática, você tem que antes ensinar, falar, fazer com que eles pesquisem, eles investiguem e depois mostrar para eles. Então, você não pode chegar só com a prática e mostrar, você tem que conciliar os dois, teoria e prática, porque assim nós conseguimos fazer com que essa absorção de conteúdo seja melhor e o método de ensino-aprendizagem seja eficiente. Percebeu-se que a realização da aula experimental contribuiu de forma positiva, visto que os alunos conseguiram aplicar os fenômenos macros para entender os fenômenos micros. Foi o que eu falei anteriormente. Quando você fala, você percebe, dá uma aula completamente teórica, você consegue ver que tudo fica muito microscopicamente. O aluno não consegue visualizar essa reação, não consegue entender como ela é. E você, dando a experimentação, você não precisa ser uma coisa muito cabulosa, pode ser associando ao dia a dia com recursos que temos do dia a dia. Então você consegue ver isso e ver o tão importante que é a aula experimental. Avaliando as técnicas de ensino-aprendizagem, os recursos didáticos devem ser melhor explorados pelos professores. Então, pode-se perceber que o método de ensino que vem sendo utilizado desde o início, completamente teórico, não está sendo mais eficiente, tão eficiente quanto antes. Agora, nós professores temos que procurar meios de fazer com que essas aulas se tornem mais atrativas, fazer com que o aluno consiga compreender melhor, procurar recursos e largar um pouco o quadro, o caderno e tentar mostrar para eles, para que eles visualizem e consigam assimilar o que aprendeu em sala de aula com o seu dia a dia. Então é isso aí. Foi esse o nosso trabalho, o nosso seminário, e encerramos por aqui.